A voz da minha convidada de hoje é uma das mais conhecidas da rádio portuguesa e é também, ao mesmo tempo, uma das mais respeitadas. Serena e assertiva, há mais de 30 anos que faz da rádio a sua casa e dos políticos a sua contracena. Rejeita os confrontos, mas não lhes perdoa as contradições. Nos próximos 30 minutos vamos conhecer o outro lado de Maria Flor Pedroso e perceber como olha o mundo da janela da rádio. Flor, ainda bem que vieste. Muito obrigada pelo convite. O que é que te apetece dizer aos portugueses quando, no café, no mercado, no restaurante, ouves dizer que eles, os políticos, são todos iguais? Que podem ter razão em parte, mas não têm razão totalmente. Eu não acho que os políticos sejam todos exatamente iguais. Acho que os políticos cometem muito os mesmos erros e sejam eles de... Isso não tem muito a ver com o lado político onde se posicionam. E, sobretudo, claro que cometem mais erros aqueles que têm o poder. Isso também é verdade, porque é mais fácil cometer erros no poder do que cometer erros fora do poder. Mas não gosto muito dessa conversa. Mas é uma conversa muito habitual. Muito habitual. Eles estão lá todos para o mesmo. E estão sentados à mesa do orçamento e estão ali todos. Eu não acho que seja assim. Independentemente de haver casos em que eventualmente será assim. Mas não é essa a visão que eu tenho dos políticos, senão também acho que não conseguia fazer disto a minha vida. Porque a minha vida é a rádio, mas é sobretudo o jornalismo político. Agora, os políticos têm que assumir mais as suas responsabilidades e têm também eles que fazer uma parte importante para evitar esse discurso. Porque esse discurso também não surge do nada, não é só, sem desprimor, mas não é só o discurso de café e da conversa de café, mas de facto esse discurso alicerça-se em razões, em momentos em que parece que isso é verdade. E, portanto, e os últimos anos temos visto isto com mais regularidade também. Erros a repetirem-se com mais frequência. Erros a repetirem-se mais, promessas não cumpridas. promessas prometidas, passa o pleonasmo, e que depois a primeira coisa que se faz é não fazer. É dizer exatamente o contrário. Mas depois o que me irrita mais, e isso irrita-me bastante, é dizerem que não disseram. É justificarem porque é que fazem diferente. Porque, de facto, a justificação de que, bom, chegámos aqui e não sabíamos que a situação era esta. E esta situação não se passou só agora com este governo. Passou-se no governo anterior, claro. No governo anterior e talvez ainda no governo anterior. Mas sejamos claros, é possível ganhar eleições dizendo rigorosamente a verdade? Eu acho que é possível ganhar eleições não mentindo. Os portugueses estão preparados... Não é bem a mesma coisa. Pois não. Os portugueses estão preparados para dizer vamos ter que aumentar impostos. Hoje, e no momento político em que estamos, que é tão... depois destes anos de troika, anos de chumbo, como lhe chama o vice-primeiro-ministro, depois destes anos, acho que é mesmo um crime, entre aspas, não dizer a verdade. E, portanto, o que eu acho que não pode acontecer é... alguém ganhar as eleições e dizer eu prometi isto e agora vou fazer aquilo. Mas também não sei se, quer dizer, é da essência da política vamos lá ver, o que é que são as promessas? As promessas são objetivos, são objetivos que as pessoas traçam para si próprios. Todos nós traçamos objetivos para nós próprios. Normalmente realizáveis. Normalmente realizáveis, mas às vezes não os conseguimos realizar. E, portanto, também não é possível fazer uma campanha sem dizer nada do que é que se vai fazer. Porque isso não existe. E depois o confronto com a realidade é também muito, muito forte. Agora, o que eu acho que nesta altura da política portuguesa e da forma como as pessoas estão maceradas, massacradas, estão desanimadas, estão tristes, veem os seus a sair, veem os seus desempregados. Portanto, quer dizer, em todas as famílias, não há nenhuma família que seja imune à crise. Se bem que nós sempre tivéssemos ouvido falar de crise, mas esta crise está a ter consequências que o problema é que nas outras crises, quando o FMI cá esteve em 77, 78, 83, havia um horizonte de esperança a seguir. Quer dizer, depois de 83 entrámos para as comunidades europeias e mais tarde a União Europeia. E hoje esse horizonte de esperança não se percebe onde é que ele está. Já não estamos na idade da inocência? Não.
Acho que já não estamos na idade da inocência. E, portanto, já nem os políticos podem ser ou fingir-se inocentes, porque eles também não são inocentes. Muito bem, já vamos voltar a essa questão. Esta abordagem que eu te estou a pedir de arranque de conversa é um bocadinho o teu lado da sociologia, a área em que te licenciaste na Universidade Nova? Eu fiz esse curso, devia tê-lo feito melhor, porque, infelizmente, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 19 anos, e, portanto, e fazia imensas coisas. Para além da faculdade e do trabalho, fazia muitas coisas e, portanto, não levei a faculdade a sério, que é uma coisa que tenho pena de não ter feito. Mas, de facto, a sociologia tem esta coisa, que é olhar para os grupos, não é? A sociologia estuda a sociedade e estuda os grupos e a relação entre os grupos. Estuda séries, não é? Estuda séries, estuda tipos, como é que a sociologia estuda é a relação entre os grupos, a relação dos grupos entre si. E, portanto, os grupos de interesse, os grupos de pressão, há variedíssimos. E também a tensão entre as classes sociais, também tudo isso passa por aí. E, portanto, no fundo, se calhar é por isso que eu sou, de base, repórter parlamentar desde 1992, portanto já é há algum tempo, porque o Parlamento é um sítio absolutamente privilegiado para ver como é que estes grupos, como é que estas pessoas se relacionam. E interagem umas com as outras. Interagem umas com as outras. Porque mais do que a política partidária do partido A, B ou C, o que é mais interessante é a forma como os partidos se relacionam entre si. E eles vão se relacionando. Muito mais do que as pessoas pensam. Sim, muito mais do que as pessoas pensam. Vão se relacionando. Mesmo com maiorias absolutas. Se bem que a maioria absoluta estraga um bocadinho essa festa, digamos assim. Sobretudo a nós jornalistas. A nós, e eu penso que também não é só a nós jornalistas, estraga a festa no sentido de que torna-se muito mais previsível aquilo que vai acontecer, porque havendo maioria já se sabe se passa ou se chumba, mas estraga a festa no sentido da democracia, quase. Sim, do exercício pleno da democracia. Do exercício pleno da democracia, que é a negociação, que é o tentar chegar a acordo, não é? Tentar que coisas diferentes se entendam para um objetivo comum. E, portanto, as maiorias absolutas não favorecem isso, digamos assim. Muito bem. Voltamos ao arranque da tua profissão. Tinhas 19 anos quando começaste. 84, na Rádio Comercial. 18 de Abril, acho que foi a primeira vez que lá entrei. Sabes as datas todas? Algumas sei. Ainda há bocadinho, antes de começarmos esta emissão, estavas a falar de uma data também concreta de algo que vamos falar aqui, que foi a tua saída da TSF para o projeto. Sim, sei porque é que sei também. Mas sabes as datas, portanto tens uma algumas memória... datas, sim, para números, sim, e para percentagens de votos também, também sei. Há coisas que decoro sem querer. Já lá vão 30 anos e mais uns pozinhos, desde que chegaste à Sapai Pina, à Comercial. Sim, Sapai Pina, 26. Número 26 de Lisboa, é uma morada morada histórica de sim, Lisboa. A rádio continua a ser a tua grande paixão, apesar das incursões pela televisão. Sim, a rádio quer dizer, eu faço o que for preciso, e estou disponível para o que for preciso, mas eu sou, sobretudo, uma mulher que respira, sinto-me melhor num estúdio de rádio, incomparavelmente. Sentes mais resguardada? Sinto-me que é mais a minha casa. Eu aqui estou na casa de Vossa Excelência, não é verdade? Na rádio estou na minha casa. Tu, aliás, resistes muito a este tipo de momentos em que é normal. Estou mais habituada a estar deste lado e é mais cómodo. É aquilo que eu acho que faço melhor também, é aquilo que eu me habituei a fazer e aquilo ganha vida a fazer isso, não é? Portanto, é aquilo... o meu trabalho é esse, é estar desse lado, não é deste. Estar desse lado é bom para podermos perceber como é que se respondem às nossas perguntas. Como é que começou essa aventura da rádio? Começou a ouvir rádio. A aventura da rádio começa em ouvir. E em minha casa sempre se ouviu muita rádio, ainda hoje se ouve. Se bem que já não seja a mesma casa, já não vivo na casa, mas ouvia-se muita rádio, é um objeto, aliás, eu tenho rádios em todo o sítio, na cozinha, na casa de banho, no quarto de trabalho, portanto, há rádios espalhados sempre. E agora esta invenção extraordinária da rádio, que é o podcast, que é uma invenção absolutamente extraordinária, que se pode ouvir rádio quando se quiser. Portanto, não tem que se estar preso ao momento em que a coisa passa, não é? Em que o programa passa, e podemos ter os programas favoritos disponíveis quando quisermos e ouvirmos quando quisermos. Desde que estejam descarregados, nem sequer é preciso estar... A internet é uma coisa fabulosa. Desse ponto de vista, é.
E a rádio já fazia quase internet de outra maneira, só como internet falada, não é? Porque a rádio, de facto, aquela permanente atualização, a rádio já a tinha. Portanto, enfim, mas a internet tem outras coisas que obviamente a rádio não tinha. Mas do ponto de vista do nunca fechar, não é? A rádio nunca fecha. Sim. 24 horas aberta. Vocês nos jornais fechavam de antes, porque agora também já Sim, não fecham. Sim, contínuo também, não é? Porque também por causa da internet também não fecham, não é? Portanto, mas no fundo a rádio foi precursora disso, acho eu. Ouviste muita rádio e depois como é que aparece a aventura da rádio? Concurso público? Concorri a um concurso. E o primeiro perdeste? Perdi. Chamava-se Uma Voz para a Rádio. Porquê? Lembras-te como é que correu? Perdi porque houve outra pessoa que ganhou e, portanto, não tem questão nenhuma. Quer dizer, eram várias as pessoas que aliás, foi um concurso da rádio comercial naquela altura. Bom, hoje também é líder da rádio comercial. Mas tinha um outro peso, mas de facto. Naquela altura tinha um outro peso absoluto. Estávamos nos anos 80, estávamos nos anos fortes da rádio. Mas depois voltei de outra forma, depois por casualidades, encontros vários, conhecimento cruzado de pessoas, venho a colaborar no programa A Nossa Turma do Luís Montes, durante ainda longo tempo, fazia uma rubrica já de informações, portanto era um programa muito engraçado, por acaso, que não há hoje. Que era um programa que, além de falar da música, das coisas que interessam, naquele caso, aos miúdos do secundário, eu tinha 19 anos, portanto estava ainda muito perto, nós falávamos das coisas, das notícias que interessavam aos miúdos. Naquela altura, aos nossos colegas quase. E, de facto, é um conceito que depois, mais tarde, a Rádio Energia, que foi uma filha da TSF, a Rádio Energia veio a pôr em prática na informação. Com grande mestria, de resto. Com grande mestria, a informação pilotada pelo Paulo Bastos, que de facto era a pessoa certa naquele lugar. Aquele timbre, aquela voz, aquela forma, voz e aquele talento. E aquele talento para mastigar a informação e poder... Falaste da TSF justamente em 88. Tu integras... A TSF para mim começa também, acho que é 17 de abril de 87. É impressionante. Acho que é o mês de abril é o mês importante. Tu controlas as datas. O mês de abril é o mês importante. Aqueles 5 anos... Por mais razões ainda, sim, naturalmente. Depois quando chegamos ao 25... Sim, calculo. Aqueles 5 anos entre 88 e 93 são anos muito importantes da comunicação. Em 88 nasce a TSF, nasce o Independente da Imprensa. Em 92 nasce o Público. Em 90 nasce o Público e em 92 nasce a SIC. São 5 anos irrepetíveis, 4, 5 anos irrepetíveis. Absolutamente. Isso... infelizmente não vamos ver nos próximos 4 anos ou 5, mesmo daqui a 10 anos, nascerem projetos de comunicação social, projetos jornalísticos com a força desses que acabaste de nomear, porque nas suas áreas cada um deles foi absolutamente determinante. Marcou completamente... E eu acho que a TSF aí também foi precursora. Mas, era a primeira rádio... porque era a primeira rádio que não largava a informação. Não é? O leitmotiv da TSF é uma rádio que não larga a informação, portanto, e que passa a dar informação de meia a meia hora, que era uma coisa completamente nova naquela altura e que mudou completamente a forma de fazer. Escola, numa série absolutamente, depois houve cópias, ainda por hoje... todo o país, ainda nas hoje, locais, claro, ainda eu hoje estava numa e lembro-me como era a inspiração da TSF, era essa... Sim, mas a TSF nasce, todos nós sabemos de onde é que nasce e com quem nasce. Se não fosse o espírito do Emílio Rangel, a TSF não existiria, tenho a certeza absoluta disso, mas depois também, se não tivesse sido a forma como Adelino Gomes conseguiu formar uma geração de profissionais de rádio, que depois deram profissionais, estão aí espalhados por todo o lado, sobretudo de televisão. E o Francisco Sena Santos foram absolutamente determinantes naquele arranque da TSF. E também Carlos Andrade, que foi o meu primeiro chefe, David Borges e Luís Marinho também participou da TSF Pirata. Da TSF Pirata em 88, antes da legalização em 89. Pronto, quando há o fecho. Quando há aquele fecho. E o regresso depois em 89. O regresso depois sim, já no ano de 89, exatamente. Do governo de Cavaco Silva. Em 96 volta a haver uma espécie de clamor quando alguns de vós da TSF saem e lançam a Central FM, que deveria ter
vida curta, mas Vida muito efêmera. Lembro-me de ti, do João Paulo Baltazar. Não, o João Paulo Baltazar não. Do João Paulo Guerra. João Paulo Guerra, António Macedo, que era o Macedo, que era o diretor. Miguel Monteiro, era muita da gente que tinha estado no arranque da TSF. Buscar muita gente também fora. Foi um sonho lindo que acabou. E acabou depressa. Acabou muito depressa. Olha, aí é que se pode dizer que fomos todos enganados, objetivamente, porque era um projeto que foi apresentado e todos os dados indicavam que para atingir o break-even, que é aquela parte em que as contas estão equilibradas, passado 3 anos, e eu acho que nem durou, para mim nem durou, sei lá, meia dúzia de meses talvez. Entretanto, eu nessa altura fui convidada para fazer para uma bolsa nos Estados Unidos, do German Marshall Fund, e portanto há uma parte que eu não estou cá durante 1 mês e meio, e quando chego, portanto nessa altura, em 96, foram as eleições Bill Clinton, Bob Dole, foram umas eleições americanas não muito empolgantes, porque Clinton ganhou, mas, quer dizer, Clinton ganhou, não empolgantes por isso, é que já sabia que Clinton ia ganhar, era isso que eu queria dizer, e eu fiz esse trabalho para a Central e ligava para cá e ninguém falava comigo, ninguém me dizia nada, não, para poupar dinheiro e tal. Pronto, depois quando cheguei percebi que o projeto tinha acabado. E de resto, pouco tempo depois entravas na Antena 1, em 97. Sim. Estás nesta casa... Convidada pelo Adelino Gomes e pelo Francisco Sena Santos. Portanto, de novo, eles também a apadrinhar este regresso à rádio e este ingresso nesta casa, no fundo, onde na altura não era ainda esta casa, mas não era RDP. Eu já entrei, não entrei para o Calhas, pois o Adelino Gomes fez questão que eu não entrasse para o Calhas, para começar só, portanto tive que esperar, ou era para entrar logo dia a seguir ao Natal, dia 1 de janeiro, por ali, tive que esperar mais 15 dias para os estudos das Amoreiras estarem prontos. Eu e a Susana Barros, entramos as duas juntas. Foste repórter parlamentar. Foste e fui. E és editora de política desde 2003, portanto há 12 anos. Já estou eternizada no cargo, quase. Eu ontem fazia contas, por ti já passaram 4 primeiros-ministros. Exatamente. Durão Barroso, Santana, José Sócrates e agora Pedro Passos Coelho. 6 líderes do PSD. Bem, não tinha feito essas contas assim. Durão, Santana, Marcos Mendes, Menezes, Ferreira Leite e Passos Coelho. Sim. E 4 líderes do PS. Ferro Rodrigues, Sócrates, Seguro e António Costa. É verdade. Não tinha pensado nisso assim. És quase um dinossauro da rádio. É vê-los passar, não é? Isso aí o que é que eu posso fazer? Isso aí não posso fazer nada contra isso. Mas de facto são muitos anos. E então no Parlamento, se eu for falar de líderes parlamentares, se fores falar de líderes parlamentares, não saímos daqui, não. Os restantes minutos que temos de conversa não quase não chegariam. Isso aí não sei se conseguiria fazer, mas lembro quando comecei, o líder parlamentar do PSD era Duarte Lima, por exemplo. Do PS era Jaime Gama. Aliás, demitiu-se logo a seguir. No dia seguinte, eu começar o meu trabalho parlamentar, Jaime Gama demite-se da liderança parlamentar, por causa de uma conferência de imprensa, por causa de uma revisão constitucional. Enfim, na altura no PCP era Otávio Teixeira. Era Otávio Teixeira, no CDS já não me lembro. Foram muitos anos e passaram muitos anos. Como é que a política entra na tua vida? A política entra na minha vida porque em minha casa também se falava de política. Eu tenho um tio que foi exilado político e, portanto, eu tenho 50 anos, tinha 9 anos no 25 de Abril, porque faço anos depois de Abril, e sabia que o meu tio não podia não podia conhecer o meu tio, que era uma coisa bizarra, tio paterno. E então, portanto, isso era uma coisa que fazia parte. Sabia que não se podia falar nisso, isto até ao 25 de Abril, que não se podia falar nisso, e sabia também que não percebia muito bem porque é que ele não podia vir. E pronto, depois aconteceu o 25 de Abril e ele veio pouco depois. E isso fez-me despertar para... Eu acho que foi isso, provavelmente foi o que me fez despertar para ter este interesse sobre a coisa política. Depois, enfim, depois também tem a ver com os interesses das pessoas. Mas foi claro ferem-me as injustiças, não gosto de injustiças e, portanto... mas podias ter sido advogada, por exemplo, também tinha esse lado era o que
provavelmente seria mais normal que acontecesse. Mas eu percebi que não queria ir para direito. Aliás, naquele tempo era muito habitual. Era muito habitual, jornalistas, exatamente. Era muito licenciarem-se em habitual. direito. Mas achei que depois as leis eram injustas e eu não era capaz de defender leis injustas. E, portanto, isso foi uma razão para eu não ir para direito. Sendo que quem aplica as leis muitas vezes são também, e quem constrói Pois, todo exatamente, claro. este edifício está muito próximo da política. E o que é que te apaixona? É essa relação entre o poder com o poder? O que é que te apaixona na Aquilo que leva as política? pessoas a abdicarem da sua vida, porque é isso que acontece com qualquer político. Se as pessoas soubessem como é que é a vida, sobretudo das pessoas que têm lugares mais de destaque nos vários partidos, de várias responsabilidades, nos vários partidos, não é só nos partidos de poder. Se soubessem o que é a vida daquelas pessoas, porque é preciso ter uma força interior muito forte para aguentar e para fazer aquele trabalho. E, portanto, e apesar de tudo, eu acredito, posso ser ingênua, mas eu acredito que as pessoas fazem isso porque querem mudar a vida das pessoas, da sociedade onde se inserem. E que acham que têm capacidades e, portanto, por isso é que têm, às vezes, egos muito grandes. Por exemplo, há uma brincadeira que vários amigos dizem, não sei que fulano é vaidoso, um político qualquer que é vaidoso. Eu disse, eu não conheço nenhum político que não seja vaidoso. Tem que ser vaidoso, tem que ter um ego enorme, porque isso faz parte da sua representação como ator social. Da sua encenação, é? Da sua encenação. Tem que ser, ele tem que ter essa capacidade, primeiro, de acreditar em si. E, portanto, por isso é que às vezes... E depois conseguir arrastar consigo multidões. Exatamente. E depois conseguir convencer as pessoas, primeiro, que tem razão. E depois que aquela é a melhor maneira. E eu acho que isso... deixa só acabar. Sim. Eu acho que isso, nas várias forças políticas, da direita à esquerda, eu acho que isso vai acontecendo. Não sei se acontece sempre, mas de vez em quando acontece. Alguém, enquanto te apresentava, dizia que os políticos eram a tua contracena. E senti tu acenavas com a cabeça quando dizia. Rime, porque apesar de tudo, na contracena é no teatro. Isto a Mas vida é um palco, não é? foi ingenuamente que eu utilizei a palavra contracena para te perguntar, agora falavas da encenação dos políticos, qual é o papel que está previsto ao jornalista? Ou seja, o jornalista tem de ser o confronto, tem de ser... tu rejeitas muito essa ideia dos confrontos? Eu rejeito a ideia de eu debater com um político. Isso, para mim, não faz sentido. Eu não tenho que não tenho que debater com um político as minhas ideias contra as dele. Porque eu acho que isso não tem interesse nenhum. Porque aquilo que eu penso, lamento, não interessa nada. Só interessaria se eu fosse a votos, então aí eu as pessoas tinham que saber, ou eu faria com que as pessoas soubessem aquilo que eu penso. Não estou nessa posição. Mas confrontar não é sempre... Confrontar, sim. Eu não tenho é que debater as minhas ideias, aquilo que eu penso sobre as coisas, com os políticos. Agora, o que eu tenho é que dar ao meu ouvinte os dados, para ele saber ler. Tenho que dar ao meu ouvinte os factos. Ele tem que perceber que quando eu falo de uma determinada coisa, por isso é que às vezes há enquadramentos que têm que ser feitos. Eu não gosto de perguntas muito longas, acho que as melhores perguntas são as mais curtas, porque dá menos espaço para o interlocutor pensar. Se preparar, não é? E dá menos espaço para pensar. Quando eles começam a dizer muitas vezes o nosso nome, pronto, já começa... É porque estão Ainda bem a que me fez essa pergunta. Deixa-me só dizer. Eu já tive que dizer a um político, não vou agora dizer o nome, para dizer, não me gasta o nome, porque ele chamou tantas vezes o meu nome que aquilo já estava a ser uma muleta. Isto para quê? Para não responder, não é? Pronto, e isso é uma coisa que, se isso acontece repetidamente, eu posso ficar um bocadinho menos bem disposta. Mas tento manter não levanta a voz, que é uma coisa importante. Mas tu tens um estilo sereno e assertivo, como eu dizia há bocadinho, é um estilo, de resto, já o escrevi publicamente, que gosto muito, acho que o fazes de uma forma muito clara e, de facto, muito envolvente. Aliás, acho que é Paulo Rangel que dizia que tu és uma entrevistadora que envolve o entrevistado e que, de repente, reticências, tipo, como a qualquer momento... ela aparece com as perguntas certeiras. Ela disse isso, Paulo Rangel disse isso numa campanha para as europeias. Foi na última. Na última campanha para as europeias, numa reportagem do Observador em que dizia isso a propósito de ti. Aliás, ia a caminho de uma entrevista contigo aqui na Antena 1.
Este lado envolvente tem a ver com esse teu lado de contextualizar e de... Eu sou capaz de fazer 2 ou 3 perguntas que não interessam nada, aparentemente, para conseguir para captar... na terceira, portanto, a terceira pergunta, é que o interessado percebe porque é que eu perguntei as outras. E pronto, isso dá trabalho. Não é só fazer as perguntas naquele momento e... Ai, não, de todo. Uma entrevista dá-me trabalho. Fazer uma entrevista dá-me trabalho. Quer dizer, fazer uma entrevista desta forma, em que se pretende... para já, eu tento sempre nunca confrontar as pessoas com a opinião de terceiros, mas com a sua própria, que é mais complicado. Apanhar a contradição. E apanhar a contradição. Que é para explicar a contradição. Porque é isso que me interessa. Porque é que a pessoa mudou de opinião? Porque é que a pessoa disse uma coisa e depois, mais tarde, veio dizer outra? O que é que aconteceu para aquela pessoa mudar de opinião? Mudar a sua decisão. A decisão de poder é uma coisa que é uma coisa que me inquieta e que eu quero perceber. O mecanismo que faz com que na cabeça de um político mude a opinião, achando que isso se passa em claro. O meu problema, e às vezes a minha frustração, é que os políticos detestam explicar isso. Porque, pois, portanto, temos aqui um conflito de interesses grande. É muito engraçado, nós ouvimos dizer, com muita regularidade, falar dos dons de oratória de políticos que já não estão no ativo, ou que além já não estão hoje no Parlamento. E sobretudo os políticos, quando saem do ativo, são muito melhores do que quando estavam no ativo. Se reparares, são todos ótimos quando saem. Não é? E depois, quando lá estavam... Mas muitas vezes hoje, quando fazemos uma retrospectiva e olhamos a qualidade média do Parlamento há 15, 20 anos e a qualidade média do Parlamento hoje, muitas vezes se diz que já não há aqueles tribunos que havia antigamente. E qual é a qualidade média da nossa sociedade? É verdade, não vamos ter tempo de entrar por aí. Pois. Até como te disse, o tempo passa a correr e temos quase esses já esses está, minutos. Já está quase, faltam 3 minutos. Mas é muito engraçado essa comparação, sobretudo quando nós percebemos que hoje a política é muito mais sofisticada, a comunicação política é muito mais profissional e, portanto, nenhum político com responsabilidades públicas vai a uma entrevista contigo, por exemplo, e não fez antes o seu trabalho de casa. Não teve antes um assessor a treiná-lo. E há uns que não consegues que venham. Portanto, como é que se consegue esta aparente contradição entre uma política muito mais profissionalizada, políticos que são hoje muito mais treinados para responder perante jornalistas, e ao mesmo tempo não terem mesmo dom de oratória? Enfim, se não têm, não têm. Mas eu acho que hoje há um desafio muito grande para os jornalistas e que estamos a deixar passar. Ou de vez em quando estamos a deixar passar, que é estamos a transferir o poder editorial para os políticos, ou seja, são eles que determinam as agendas. E se nós virmos, sobretudo os canais como estes, estão enxameados de opinião política, que determina a forma como depois os jornalistas fazem o seu trabalho. E, portanto, eu penso que há aqui um caminho que nós jornalistas nós é que temos que decidir. Bem, sei que hoje há redes sociais, isto tudo mudou, a forma de fazer jornalismo também mudou, se bem que a essência seja a mesma. Mas, de facto, nós o jornalista perdeu o seu poder? Perdeu parte do seu poder, por várias razões. Para já, porque as empresas estão nas situações em que nós sabemos e, portanto, há um trabalho que é precário e, portanto, as empresas não estão da mesma forma. Depois não há projetos que o mercado está pobre, não é? Está fechado. Portanto, não há aqui esse estímulo também da concorrência. E depois, eu penso que, do ponto de vista editorial, por vezes cede-se demais a agendas que não são as agendas que deveriam ser, não são as agendas jornalisticamente importantes. Era uma coisa que a TSF, sobretudo naquele princípio, quando rompeu, e o público, o independente, se nós pensarmos todos nesses projetos... Por alguma coisa romperam, Por alguma coisa romperam. É porquê? Porque marcaram de uma forma que era impossível contornar. E hoje também não temos essas pessoas, não é? Mas hoje eu sinto falta disso, do poder Achas que é editorial. reversível, muito rapidamente? Achas que é possível? Muito difícil. Acho que é muito difícil. E então, em crise, isso é impossibilidade, porque a informação é cara. A informação é cara e custa dinheiro, e tudo isso custa dinheiro. E sobretudo que passámos anos e anos a informação e a dizer aos cidadãos que a informação não custava dinheiro. Exatamente. Com a internet à borla, gratuita durante anos e anos, estaremos hoje a pagar provavelmente essa questão. Flor, estamos a chegar ao fim. Faço do meu fim o teu princípio. A tua vida tem uma banda sonora?
Ai, tem, seguramente. Tem. Eu faço esta pergunta porque as entrevistas da Flor Pedroso na Antena 1 começam sempre com o convidado a escolher uma música e, portanto, é por isso que já sabes qual é a próxima e a última pergunta, mas... Qual seria a música? Autumn Leaves. Porquê? Porque adoro essa música. Não dá para ter aqui leituras outras, mas adoro essa música, sobretudo cantada pelo Yves Montand em francês. E era essa a escolha que farias Para ser assim, se fosse a minha a Maria música Flor Pedroso seria... a entrevistar a Maria Flor Pedroso? Sim, não sei, por acaso não sei que resultado é que daria essa entrevista. Uma espécie de Olívia Patroa e Olívia Costurera. É melhor não experimentar. Maria Flor Pedroso, muito obrigado. Muito obrigada. Ainda bem que vieste. Obrigada. As vozes e as ideias de Maria Flor Pedroso, jornalista e editora de política da Antena 1, as respostas de quem está habituado a perguntar nesta edição do Ainda Bem que Vieste. Todas as semanas é assim, conversas descontraídas, saborosas, na RTP Informação. De hoje a 8 dias cá estarei com um novo convidado. Até lá.